que é o único canal que eu posso falar, porque eu fui cerceado, todo mundo sabe do que aconteceu na semana passada, através de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma ação contra o Senado Federal, que não só eu, mas vários juristas ao redor do país, consideramos gravíssimo um ato sem um motivo de um crime em andamento, como se fosse, ter adentrado a um gabinete e as residências de um senador da República. Até os parlamentares que eram acusados e foram presos com dinheiros escondidos em malas, em cueca e tudo mais, nem eles tiveram seus gabinetes revirados. O meu esteve. E sabe por quê? Tentando procurar o pendrive laranja, a tal bala de prata que eu dizia para todos. E aqui fica o meu agradecimento à Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia, deixando claro o meu histórico, que todos me conhecem. Teve até policial que ficou emocionado, chegou a chorar no dia, pedindo desculpas e perdão por estar ali, tendo que executar uma ordem que ele também sabia que não era dentro da Constituição, mas eu deixei livre que todos pudessem fazer o que tivesse que ser feito. O que aconteceu, por um lado positivo, é que foi a primeira vez que teve uma operação nesse nível, tanto na residência minha pessoal do Espírito Santo, quanto daqui da funcional, quanto ao meu gabinete, de não encontrarem nada de ilícito, nenhum documento fomentando golpe, absolutamente nada. E essa operação foi deixada para acontecer no dia 15 de junho, dia do meu aniversário. E fontes me passaram que foi uma coisa que teve uma insistência do ministro Alexandre de Moraes para que fosse no dia 15. Coincidentemente, na terça-feira, quando teve a sessão da CPMI, eu fiquei, depois que não chegou a terminar, nós tínhamos ainda o prazo para fazer as falas, eu consegui mostrar o vídeo do ministro Flávio Dino, ele mesmo dizendo que do gabinete dele ele viu tudo. E aí esse vídeo, sendo apresentado dentro de uma CPMI, ele tem um poder maior do que está nas minhas redes sociais, né? Como tem aqui, ó, Polícia Política monitora lideranças da oposição a Dino. Então tem vários documentos aqui e todo mundo fica pensando, tá, mas qual foi o motivo que deu essa permissão de entrar dentro do Senado Federal? Eu estou tentando levantar historicamente se houve algo parecido, mas não. E aqui eu tenho uma série de documentos, eu comunicando a Rosa Weber, eu comunicando os ministros, eu avisando do que poderia vir a acontecer, eu pedindo a questão do relatório da ABIN. E quando eu postei o relatório da ABIN também, que estava citando ali que o STF sabia e o Tribunal Superior Eleitoral também sabia do que ia acontecer, é lógico que houve essa decisão. Em 2 horas, as minhas redes sociais caíram. Ou seja, o meu direito de falar foi cerceado. Eu fui calado. Eu não pude ter nem a oportunidade da defesa, nem a oportunidade para dizer o que de fato aconteceu e quais seriam esses fatos. Então, vou reforçar aqui, não tem absolutamente nada envolvendo questões de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, enfim. Mas o absurdo
que depois eu vou tornar público, da decisão, eu pontuei alguns trechos que eu vou ler para vocês. O senador Marcos Duval tem utilizado suas redes sociais para promover insistentes ataques à imagem do Poder Judiciário. Nunca fiz isso. Ah, chegou aqui. E também valendo-se da estratégia da desinformação para fomentar atitudes antidemocráticas. E aqui eu vou ler para vocês. Deixa eu só ler mais um trechinho aqui e vou passar para o... que é importante aqui, ó. Olha essa parte. Apresenta elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa junto de Daniel Silveira e outros. Se eu for ao pé da letra, o outros aqui é o ministro Alexandre de Moraes, para o suposto cometimento de atos antidemocráticos, embaraçando as investigações de infiltração, que envolva organização criminosa, dizendo que eu e Daniel Silveira estávamos organizando o que aconteceu dia 8. E esses documentos aqui, esses prints da conversa, nem foram citados as conversas que eu tive com o ministro. A conversa com o Daniel fala, preciso falar com você um tanto urgente. E ele tenta 2 vezes ligar e eu não atendo. Peço retornar assim que possível. Realmente é importante e tem que ser pessoalmente. Aí eu falei, estou na comissão, volto no Senado após as 17. Posso ir até você, é bem importante. Peço que não esqueça de mim. Ok. Ele falando, precisa ser ainda hoje, tem uma mensagem importante. Ainda insisto, necessário que seja o mais breve possível. Aí vai, uma pessoa importante pediu para falar com você. Como tivemos pouco tempo, blá, blá, blá. Isso, Daniel, e eu sem responder, eu em silêncio. Vamos lá. Aí eu vou e começo a comunicar ao ministro. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado. Só retorno para Brasília na próxima terça-feira, mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância, que está fazendo toda a movimentação. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da sua função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. O presidente da República não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente da República que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso. Para dar mais tempo, aí eu sigo falando com o ministro, para dar mais tempo, para dar mais tempo de saber como proceder diante desse sensível assunto, falei para o Daniel Silveira que voltaríamos a conversar na próxima semana. Toda a conversa foi na Granja e entrei junto com o Daniel Silveira sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da coragem e da defesa do Brasil. Os detalhes de como foi essa missão, posso te passar pessoalmente da forma que achar melhor. Boa noite, ministro. Dia emblemático. Aproveito para informar que não vou a Brasília na semana, mas preciso falar com você o encontro que tive com o presidente da República, o Daniel Silveira. Me pediram uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. Não sei como poderia te contextualizar com segurança. Caso for necessário, posso ir a Brasília e encontrá-lo. Sei que nesse momento turbulento na missão que estava prosseguindo. Aí o ministro me responde, boa noite, estarei em Brasília, em São Paulo no sábado. Aí eu respondi, ok, definir amanhã eu faço contato. Qualquer dia dessa semana, no período da tarde, ficaria melhor para você? Aí ele respondeu. Aí eu apaguei as mensagens que eu tinha mandado para ele, referente ao Daniel. Aí eu falei em seguida, apaguei porque o nome dele estava como Oliveira e não como Silveira. Já corrigi e segue. Aí o ministro, ok, confirmado, às 16 horas no Salão Branco. Aí eu falei, estou pegando o voo hoje e sigo. Aproveito para te dar os parabéns aí, pelo seu aniversário. Aí ele responde, obrigado. Aí o Daniel, irmão, eu
mandando a mensagem para o Daniel: irmão, vou declinar da missão, minha outra função seria prejudicado. Desculpa de dizer não de forma elegante. Aí ele disse: entendo, obrigado. Aí eu fui e falei para o ministro: ministro, já passei informação que não farei nenhum movimento nesse sentido. Então, falar no documento de uma organização criminosa, citando só eu e o Daniel Silveira, cadê o nome do ministro Alexandre de Moraes? Porque aqui estão as provas aqui que eu apresentei na Polícia Federal, na época, eu apresentei na Polícia Federal todas as conversas entre eu, Daniel, e o ministro. E a Polícia Federal omitiu isso, né? Imputando em mim, fazendo parte de uma organização criminosa. É inacreditável esse país que nós estamos vivendo. Eu acho que, assim como o senador Marcos Pontes, por a gente ter vivido em outro país, que a democracia funciona de forma redonda, a gente se espanta com essas questões. Hoje eu recebi a resposta da ministra Rosa Weber, porque eu pedi para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse esclarecer o fato que a ABIN tem dito que ele também tinha conhecimento, que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral tinham conhecimento. E a Rosa Weber acaba de me mandar a resposta hoje. Como está em sigilo, está escrito aqui, sigilo, eu não vou poder ler, mas ela explicando que ele não vai fazer isso, não vai dizer, né? Então, é inacreditável, em base de achismo e de tendenciosamente claro de um movimento político, fazer com que o meu gabinete fosse invadido, a minha residência pessoal e a minha residência funcional. É um precedente perigosíssimo. E eu vou ler aqui o meu discurso, que vai ficar mais claro para todos, e todos esses documentos estão à disposição para todos os senadores, todos os deputados, todos os ministros e toda a população brasileira, em especial os capixabas. Hoje estar aqui diante de Vossa Excelência, um senador censurado, que teve sua voz calada e suas prerrogativas totalmente violadas por um suposto crime de opinião. Uma das maiores afrontas já sofridas por um membro dessa casa. Nunca, nos quase 200 anos de história do Senado, seja no Império ou na República, um senador teve, por força de uma decisão judicial monocrática, sua morada e seu gabinete localizado dentro do Senado Federal, invadidos e revistados por expressar sua opinião e cumprir o mandato a ele outorgado pelos votos de quase 1 milhão de capixabas. Pois bem, em um único ministro do STF, de modo monocrático, sem ouvir os demais integrantes da Suprema Corte, ignorando o parecer prévio e contrário da Procuradoria-Geral da República, esqueci de mostrar que a PGR indeferiu todos os pedidos, dizendo que não tinha fundamento. Então, ignorando o parecer prévio e contrário da Procuradoria-Geral da República, que tem a competência legal de opinar sobre todas as medidas a serem adotadas no curso do processo, usou de suas competências para violar as prerrogativas do Senado Federal. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um único ministro do STF abriu um precedente perigoso para todos nós, senadores da República. Alguns aqui podem não concordar com as minhas opiniões, mas asseguro a todos vocês, senadores, que o que está acontecendo comigo, ou seja, a violação das garantias constitucionais que nos protege de atos arbitrários, como os que foram praticados contra mim, todos os senadores agora estão sujeitos a sofrerem a mesma punição. Sim, pois ao determinar a invasão do gabinete do senador Marcos Duval, um único ministro do STF
ao arrepio do que determina o artigo 2º da Constituição Federal, que diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pôs abaixo o próprio princípio da separação dos poderes, conforme consagrado por Montesquieu e escrito na Constituição, nas constituições políticas das nações democráticas. Na última quinta-feira, a vítima da agressão foi este senador que vos fala. E esclareço aqui, não respondo e nunca respondi nenhuma ação de processo de corrupção ou de qualquer natureza criminal, muito menos de uma organização criminosa. Se essa casa não reagir de modo altivo e em defesa das suas prerrogativas, consagrada no artigo 53 da Constituição Federal, que diz: os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Amanhã poderá ser com qualquer um dos senadores que ousem criticar ou comentar ou fiscalizar nesse plenário sobre determinada decisão judicial, ou numa comunicação direta com seus eleitores, fazer uma crítica técnica a um ministro ou ao governo. Alerto que agora todos estão sujeitos a processos, apreensões, perda do mandato e até prisão. A operação planejada, arquitetada e minuciosamente pensada para acontecer no dia do meu aniversário foi realizada sob a cobertura de um forte aparato policial, equipada com operações como operação de contra-criminosos de alta periculosidade, com uso de fuzis, inclusive adentrar em minha residência com objetivo não muito claros, além do constrangimento do senador da República e dos policiais que estavam cumprindo a ordem. Do meu apartamento em Vitória levaram apenas o meu celular, ou seja, não o meu pessoal, mas o institucional do Senado Federal. Um celular, o aparelho do celular e o chip que se encontram são do Senado Federal, além do computador e uma arma totalmente legalizada, dada o porte pela própria Polícia Federal, sabendo de risco de vida da minha pessoa. Faço aqui um alerta: ao levar o meu computador pessoal e o celular do Senado Federal, abriu-se um precedente institucional, ou seja, todos os senhores senadores que mantiveram algum contato comigo desde o início do meu mandato e de alguma maneira também passaram a estar expostos. E nesse dia eu lembro que eu estava recebendo do grupo dos senadores muitas mensagens de parabenização, me parabenizando, e nessas informações, nesse celular, consta documentos, imagens, vídeos do atentado do dia 8, como prova do que quem fez, como fez. Senhora e senhores senadores, tenho a certeza que o Senado Federal, sob o comando do presidente Rodrigo Pacheco, irá assegurar a inviolabilidade das prerrogativas constitucionais de todos os senadores. E, além disso, creio que irá igualmente defender o Senado Federal. Então, fica aqui essa leitura, fica aqui o esclarecimento para que a sociedade brasileira, aos senadores, aos parlamentares, assim como os eleitores capixabas, possam ter ciência de que fato aconteceu, porque como as minhas redes sociais foram tiradas do ar, eu fiquei sem a possibilidade de comunicar aos meus eleitores o que estava acontecendo. Então me cercearam, me amordaçaram. Um senador da República sem os trâmites legais e sem um crime de alta periculosidade, supostamente, está aqui, supostamente,
uma organização, fazendo parte de uma organização criminosa, onde ele cita somente eu e o Daniel, e não se inclui como provas que estão aqui claramente já mostradas para todos. Inclusive, quando eu fui dar o depoimento na Polícia Federal, eu deixei não só o meu celular para que baixasse a minha conversa com o ministro, como eu também deixei documentos printados como esse, provando essa comunicação de que o que estava para acontecer. Então, aqui está muito claro o meu contato com o ministro, dia e hora, dia 9 de dezembro, sexta-feira, e aqui segue dia e hora, o assunto, enfim, a resposta dele, segunda-feira, 12 de dezembro, ele dizendo que estará em Brasília, estarei em Brasília hoje à noite, e tudo mais, ele respondendo todas as questões que eu passava para ele, para essa tentativa de um ato antidemocrático. Em nenhum momento citava-se ou citou aqui o que aconteceu dia 8 ou qualquer outro planejamento. O intuito desse convite feito pelo Daniel Silveira, que de imediato eu identifiquei que era algo ou imoral ou ilícito, de pronto eu segui e comuniquei ao ministro Alexandre de Moraes, que assim me atendeu, que num vídeo ele mesmo fala nesse vídeo que ele aparece, que realmente me recebeu e que realmente ouviu eu pedi uma opinião se eu deveria ir ou não à reunião. Ele disse que sim, vai, que é importante você escutar. E depois eu reportando a ele o que de fato aconteceu, como eu li, que era uma reunião esdrúxula de ideia do Daniel Silveira de tentar convencer eu e o presidente da República a gravar o ministro Alexandre de Moraes. Ele estava ali, é bom esclarecer isso, ó. O PR, presidente da República, não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira, que está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente da República que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso, para dar mais tempo de saber. Aí que eu falo que eu gostaria de ter, diante desse assunto sensível, falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Falei para o Daniel, semana que vem eu te dou a resposta. Toda a conversa foi na Granja, entrei junto com o que eu falo. Então eu coloquei bem claro ao ministro, disse a ele, não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da coragem e da defesa em prol do Brasil. Então, isso foi via WhatsApp e depois foi pessoalmente no Salão Branco do STF. E quando eu recebi a minuta, a decisão, eu fiquei impressionado com tamanha aberração da omissão dos meus contatos alertando o ministro. Ou seja, quem nesse mundo, nesse planeta, que faz parte de uma organização criminosa, que estaria organizando um ato criminoso, iria um ministro do STF dizer que iria fazer um ato criminoso? Não faz sentido algum, gente? Absolutamente nenhum sentido. Então, ver a Polícia Federal, o delegado, que é um subordinado direto do ministro da Justiça, fazendo e assinando uma decisão como essa, totalmente arbitrária, contra um senador da República, por estar fazendo o seu papel de fiscalizar o Executivo e o Judiciário, foi penalizado. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão, sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família,
e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Os documentos e as provas estão aí claramente já entregue à CPMI, aqui lido. Não há questionamento do que ocorreu, foi uma ação política de tentar me calar, e sabendo que eu tinha documentos. Todos os lugares que eles foram, e a própria polícia citando, é o pendrive laranja, e ligando para o ministro, nós não estamos achando o pendrive laranja, nós não estamos achando o documento tal. E aí foram no gabinete, foram só na minha mesa, e na minha mesa da minha assessora. Por que não foi lá no setor de orçamento, que é o setor mais sensível? Estranho. Na minha casa, foi só atrás de documentos que tinham o símbolo do Senado. Obrigado, presidente, estou finalizando. E viram que eu estava, inclusive, eles apreenderam ofícios meus, enviando para a Rosa Weber, enviando para o ministro Alexandre de Moraes, para o Flávio Dino, para o presidente da República, comunicando e pedindo informações sobre o que aconteceu no dia 8. Eles levaram esse documento, ou seja, hoje eu não tenho documento. O computador hoje tem uma pasta escrito CPI 8 de janeiro, com todos os documentos, fotos e vídeos, estão com eles, simplesmente para eu não poder apresentar. É coisa de filme mexicano isso. E eu confesso, e abro aqui o coração e falar para o Rodrigo Pacheco, aqui eu quero falar não como Marcos Duval, seu amigo, e não vou falar como Rodrigo Pacheco, como amigo. Aqui é um senador da República do Espírito Santo, e eu quero falar com o presidente do Congresso e com o presidente do Senado Federal. Presidente, o senhor abriu um precedente perigosíssimo, um precedente que nunca aconteceu em 200 anos aqui no Senado. Um precedente que vai dar um encadeamento de outros senadores terem seus gabinetes, que está na Constituição, que é inviolável, a não ser que esteja cometendo o crime, esteja em andamento. Qual crime que tinha andamento para justificar em plena quinta-feira, para que a Polícia Federal pudesse cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes? Nós estamos numa ditadura jurídica. Brasil, se foi capaz de não cumprir a Constituição a um senador da República, que dirá vocês, brasileiros, que não têm a proteção que nós temos, como está dito aqui na Constituição. Eu peço aos senadores, não podemos parar, e também não podemos só ficar falando. Até onde eu pude chegar sozinho, eu cheguei. Desde o dia 9 eu dizia quem eram os responsáveis, e ninguém me levava a sério. Quando de fato eu comecei a apresentar os documentos, começaram a entender que era sério. E aí eu tive a minha residência invadida, eu tive meu gabinete aqui no Congresso, numa quinta-feira, invadido, e meu apartamento funcional, que, se eu puder dar um detalhe a mais, que tem um cofre, que é um cofre do Senado Federal, que é um patrimônio do Senado, e todos foram para cima desse cofre e entraram em contato comigo lá em Vitória, que aí que eu fui saber que ele estava aqui em Brasília, também dentro do meu apartamento aqui, que até então eu não sabia, achei que era só lá no meu de Vitória. E aí o delegado me perguntou: senador, se eu tenho a chave, o segredo do cofre? Aí eu não lembro, que cofre? Ah, o daqui, ó. Aí ele mandou a foto. Ah, eu falei, não, isso é do apartamento funcional, esse cofre é patrimônio do Senado. Pode ver a etiqueta, pede a chave ao síndico, ou o coordenador, ou peça um chaveiro para quebrar, destruir. E aí todos ficaram ali naquela expectativa de abrir o cofre para ver dinheiro, para achar o pendrive laranja, para achar algum documento que fez com que o Anderson fosse ficar preso meses. Sabe o que tinha lá dentro, gente? Ar. Vazio.
exatamente, simbolicamente, mostrando uma interferência, um arrombamento da intimidade, da questão da desestabilidade emocional da família, da possibilidade de eu perder o meu casamento, escolhido o dia do meu aniversário. Isso, delegada federal me falou, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse à tarde e no dia 15 de junho, no dia do meu aniversário. Então, senadores, se chegou ao ponto de fazer isso com o senador da República, se ele teve essa audácia de não cumprir a Constituição, fazendo um documento justificando que teria que ser ainda com pedido de prisão. Gente, é inacreditável. Eu vou para que todos possam ver a arbitrariedade, o não cumprimento da Constituição. Tem gente falando que Alexandre de Moraes é um serial killer da Constituição. Obrigado, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.